A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e amigos. Com muita alegria estamos mais uma vez aqui para gravarmos o nosso programa Crescendo na Igreja Cristã Maranata. Que bênção, que alegria estar novamente com você, com os nossos convidados, falando dessa experiência gloriosa que é passar a nossa vida na presença do Senhor. Glória a Deus. O Senhor tem abençoado muito o nosso programa. Se você perdeu algumas das edições anteriores, é só você acessar pelo playlist lá no YouTube, onde nós temos gravado todos os episódios. Assista, que Deus tem uma grande bênção. Bem, queridos, hoje nós estamos recebendo um casal de servos do Senhor, um casal de amigos, um casal muito querido, e eu já dou as boas-vindas aqui ao nosso irmão Guilherme e à nossa querida irmã Jéssica. Paz do Senhor Jesus. Guilherme e Jéssica. A paz do Senhor Jesus, pastor Márcio. A paz do Senhor Jesus, irmãos que nos estão nos assistindo hoje. A paz do Senhor Jesus, pastor Amém. Márcio. Agradecemos o convite de estar Amém. aqui hoje, é uma grande alegria para nós. Vocês, Guilherme e Jéssica, que estão casados há quantos anos já? 3 anos e meio. 3 anos e meio, de Isso. verdade? Passou rápido, hein? Passa muito rápido. Passou rápido. É. Bom, eu tive a alegria de participar do casamento, dos irmãos há um tempo atrás. Recebi o convite para poder estar no culto de casamento. Aliás, que bênção aquele casamento, hein? Verdade, Uma pastor. maravilha, uma bênção. Ficou na história aquele casamento. Ô Guilherme, eu percebi que a gravação do casamento de vocês, não sei por qual motivo, viralizou. Guilherme e Jéssica, Igreja Cristã Maranata, viralizou no YouTube. Você vê, às vezes, um casamento da Igreja Cristã Maranata com visualizações, 5 mil quando é muito. O de vocês, 60 mil. É verdade. Pois é, Muito pastor. O que aconteceu, Jéssica? O Guilherme é bonito, né? Acho que a bênção do culto, o cuidado com a gravação, que nós priorizamos muito esse cuidado para que eles gravassem o culto Amém. de uma forma que tivesse muita qualidade no vídeo, Glória a Deus. para transmitir a mensagem do culto, né? Que o Senhor... Mas o importante para nós nem foi isso, né? O importante é vê-los aqui, Amém. servindo ao Senhor e hoje até mesmo nos ajudando nesse programa, testemunhando da experiência que o Senhor tem dado a vocês. O casamento foi uma das grandes conquistas, né? Glória a Deus por isso. Então, queridos, vamos tratar desse tema fabuloso com o Guilherme e com a Jéssica. Primeiramente, gostaria de apresentá-los melhor, né? Guilherme, você é carioca mesmo? Sou nascido em Niterói, Sei. criado ali e hoje residindo aqui no Paraná. Seu cidade- sotaque ainda continua de carioca? Ou Olha, já... dizem que sim, pastor. Mas Pastor. É bem assim. Ah, Mas eu tenho estado já aqui há 4 anos no estado do Paraná certo, e tem sido uma bênção. certo. Bom, Guilherme, eu gostaria que você aproveitasse e nos contasse acerca da sua família, que é tradicional da Igreja Cristã Maranata. Você me dizia que, inclusive, não sei se é sua avó, que foi uma das primeiras ali. Conta rapidinho como é que começou ali, Guilherme. Aliás, você praticamente, então, nasceu já na Igreja Cristã Maranata. Até a sua mãe foi Isso, criança na obra? exatamente. Isso. Conta pra gente. Exatamente, pastor. Foi uma experiência maravilhosa, né? A obra no estado do Rio de Janeiro começou a se expandir ali no início da década de 70 Certo. e com muita humildade por parte dos irmãos, a estrutura não era como é hoje Claro. e os irmãos ali com muita fé e perseverança trabalharam nesse início. E eu tive a felicidade de os meus avós maternos estarem muito envolvidos com esse trabalho. Já os avós, né? Exatamente. Na década de 70, Início da 80. década de 70, início da década de 70. ali pelos anos 72, por ali. E a igreja começou ali na casa? Isso, havia apenas uma igreja
em Copacabana. Certo. E a segunda igreja foi ali na cidade de São Gonçalo. São Gonçalo. É. Onde estava a sua família. Exatamente. Perfeito. E ali o Senhor foi dando muitas bênçãos, os irmãos, né, sempre recebendo os pastores de Vitória. Perfeito. Também indo ao Manaim, né, de Domingos Martins. O meu avô e minha avó eram 8 filhos, o senhor imagina, indo para o Manaim de Vitória. Eles podiam, né, participar da EBD na igreja, e isso trouxe muito frutos. Perfeito. Sabe, pastor? Glória a Deus. Bom, você dizia também, Guilherme, que você é sobrinho do nosso amado pastor Luiz Fernando Pita. Isso. Vocês são parentes, ele é teu tio. Isso, é uma bênção, né? A minha tia, né? Certo. Irmã da minha mãe, casado com o pastor Fernando Pita, e nós recebemos uma grande bênção, justamente por conta desses frutos que foram gerados desde o início ali da obra no estado do Rio de Janeiro, né? E a obra lá no Rio de Janeiro hoje tomou uma proporção muito grande, graças a Deus, né? Em todos os bairros. A Igreja Maranata lá no estado do Rio de Janeiro, né? Glória a Deus por isso. Já Jéssica é de Campo Mourão, Jéssica? De Campo Mourão, Campo Mourão, natural sua de família. lá. Toda a minha nasceu família lá. de lá. Que bênção. Jéssica que veio adolescente para a igreja, jovenzinha ainda. Nós acolhemos, porque eu, na época, era pastor lá em Campo Mourão também. Me lembro muito que visitávamos o lar da sua mãe, né? Seus irmãos. E hoje, graças a Deus, uma família firme na obra do Senhor, né, Jéssica? Jéssica, você, desde pequenininha, né? Você, Guilherme também, a experiência que nós temos tido, mas você sempre foi uma pessoa, assim, que valorizou muito a madrugada, não é verdade? É verdade. Eu cresci num lar que me ensinou a valorizar os meios de graça. Então, sempre foi rotina nossa estar em oração, o jejum, a palavra, os louvores. Então, eu me lembro que eu tenho uma experiência da madrugada, que um dia eu desejava muito ir à madrugada, mas aquele dia eu iria sozinha. É um período de oração, né, querida, que a gente faz às 6 da manhã nas igrejas, por orientação do Senhor, e o grupo ali se reúne e faz uns 10 minutinhos de oração, Isso. em favor dos motivos que já vem para a gente seguir. E Isso. Você, novinha, estava querendo ir para a madrugada. Isso, ainda jovem, eu queria muito ir nessa madrugada. Sim. E nesse dia eu acordei e eu abri a janela para ver o tempo, porque era inverno. E eu vi que estava muito escuro. Certo. E aquilo me deu um pouco de medo. Então eu pensei, eu vou consultar a palavra e se o Senhor permitir, eu vou à madrugada. Sim. Então fiz uma breve oração. Sim. E eu abri a palavra e caiu num texto que disse, e disse Jesus, ide. Então eu entendi ali que claramente o Senhor falou que eu poderia ir à madrugada. E eu tive nesse dia uma madrugada maravilhosa. Glória a Deus. E uma Glória a experiência tanto com a madrugada quanto com a palavra revelada. E isso marcou tanto que você nunca mais se esqueceu, Eu né? nunca mais me esqueci. Glória a Deus. Porque nós habitualmente dizemos que o Senhor é a palavra viva e Ele fala conosco claramente. E nesse dia eu pude ter essa experiência, o Senhor me respondeu claramente. Olha só, que Ele tanto permitia. na madrugada quanto também na consulta à palavra, Exatamente. que são doutrinas básicas da igreja, Exatamente, que aprendemos desde pequenos. Isso. Falando nisso, né, Guilherme, sobre aprender, sobre a nossa formação. Olha, a Igreja Cristã Maranata, nessa parte de ensino da palavra, dos meios de graça, das doutrinas, desde muito criança nós já temos noção dessas doutrinas, não é verdade? Você também foi absorvendo esses ensinos já pequenininho, apesar de você ter nascido já dentro da igreja, avó, mãe, né? E pai, então, como que foi? Então, pastor, eu tenho muita gratidão ao Senhor por essa oportunidade. Glória a Deus. Pois desde pequeno, passando pelas classes de crianças, intermediários e adolescentes, eu pude aprender em cada fase nesse desenvolvimento o que era importante, as doutrinas bíblicas, o clamor pelo sangue de Jesus, a importância de estarmos presentes nas escolas bíblicas dominicais. Eu lembro muito bem a perseverança dos meus pais de sempre me levarem à escola bíblica. E isso, com certeza, trouxe uma base muito forte, né, de crescimento espiritual. E ao momento de jovem, hoje como adulto, isso me traz boas lembranças. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma base
muito forte, né? E criança, às vezes você sempre acha que a criança vai na igreja para brincar, né? Para se divertir, mas não, né? Elas estão sim ali para socializar, mas principalmente para ter uma experiência com o Senhor, né? Você me dizia, né, Guilherme, que pequenininho você já teve aquele entendimento, primeiro entendimento de salvação, foi isso? Foi. Eu lembro de uma certa vez, após um culto, eu estava na classe de intermediários por volta de 10 a 11 anos e uma professora sentou comigo, algo do Senhor, e ela conversou comigo sobre salvação. Maravilha. E aquilo abriu meus olhos para a importância, a responsabilidade. Quantos anos você falou? Eu tinha por volta de 10 a 11 anos de idade. Claro que nós sempre aprendemos ali desde criança, né? Sim. Anteriormente a importância, mas foi ali que me marcou, né? A importância da salvação para as nossas vidas. Sim. A responsabilidade que nós temos de cuidar, né? Dessa salvação. A conversa aqui é tão boa, Guilherme e Jéssica, que eu estava até me esquecendo do tema da nossa conversa aqui, tá? Bem, queridos, a nossa vida é assim mesmo. Quando nós nos reunimos, nós pastores, os membros, a alegria, a comunhão, as experiências, são tantas coisas boas, mas nós temos um tema para essa entrevista e o tema da nossa conversa é: grande é este mistério. Grande é este mistério. Pediria, Guilherme, que você pudesse dar um endereço e leia, por favor, o texto para nós. O texto está localizado, irmãos, ali em Efésios capítulo 5, mais precisamente no verso 31, e leremos também o 32. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Amém. Glória a Deus. Bom, Jéssica, esse versículo aqui é bem significativo para vocês. Sim. Por quê? Porque o mistério é o que sustenta o casamento, esse mistério do Senhor, é o que sustenta as nossas vidas na igreja. E meditando também nesse livro de Efésios, em 2:21, diz assim que nós crescemos como colunas firmes. Sim. E é assim que nós crescemos na presença do Senhor, né? Como colunas firmes, para um dia sermos templo do Espírito Santo, que é o que aprendemos desde pequenos na igreja. Guilherme, mas eu fiz essa pergunta esperando outra resposta. Por que é significativo? É significativo porque nós entendemos a relação entre Cristo e a igreja. Perfeito. E como isso é importante dentro de um casamento também. Isso mesmo. Mas também não é essa a resposta. Brincadeira, resposta perfeita. É que eu me lembro que essa foi a mensagem do casamento. É verdade. De vocês. É verdade. Essa foi a mensagem de casamento e que, né, tem sustentado, tem norteado a vida dos irmãos, porque eu entendo que a nossa vida, ela contém um mistério. O que é mistério? Mistério é algo particular, confidencial, que as pessoas que muitas vezes estão de fora não entendem, mas nós entendemos. Então, a própria salvação é um mistério, Jesus na nossa vida é um mistério, a obra do Espírito Santo é um mistério, não é verdade? São segredos, as experiências, são coisas que o mundo não entende, mas quem vive na intimidade do Espírito Santo, como é o caso de vocês, é um mistério. E vamos estar conversando, já estamos conversando sobre isso e vamos debater, bater um papo sobre esses mistérios que para nós são bons mistérios, são mistérios gloriosos do Espírito Santo. Glória a Deus. Por exemplo, um mistério, né, Jéssica? É uma dificuldade muito grande, é um desafio muito grande para os jovens saber o que vão cursar, entrar numa faculdade e nessa época poder alcançar essa vitória. E como foi para você? Pastor, eu tive uma grande experiência na minha faculdade. Amém. Eu lembro que numa quinta-feira eu fui à igreja, era culto de oração, e os irmãos oraram comigo. E numa palavra profética, o Senhor disse que naquela noite enviaria um anjo para me visitar.
Então eu fui para casa e fiquei aguardando ali aquela experiência, meia-noite, 1 hora, 2 horas, e acabei dormindo. E quando eu dormi... E nada de anjo? Nada de anjo. E quando eu dormi, eu acordei e senti que o meu colchão, ele se abaixou. Afundou. Então eu vi ali que era o anjo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E ali o Senhor foi falando comigo, me deu uma experiência de falar intimamente ao meu coração e disse que na próxima semana Ele abriria a porta que eu estava orando. Amém. E eu estava orando pela minha faculdade. E eu lembro que naquela época nós entrávamos na faculdade pela nota do Enem. E eu tinha me aplicado a alguns cursos, mas ainda nenhuma vaga tinha saído para mim. Mas na segunda-feira eu entrei de novo no site e ali o Senhor tinha aberto uma porta, eu tinha sido aprovada e na terça-noite eu já estava estudando. Já estava matriculada na terça-noite, ou seja... Na terça-noite. Quinta-feira no culto. O Senhor me deu essa palavra que me abençoaria, me daria uma experiência. E na terça-feira essa experiência se cumpriu. Aleluia. E eu glorifiquei a Deus, porque foi um milagre tão rápido. Sim. Eu estar na faculdade. Glória a Deus. E você cursou, se formou? Eu me formei em administração e por esse curso eu passei em alguns concursos públicos e depois eu me especializei em administração pública e hoje eu sigo essa carreira. Que maravilha! Glórias ao Senhor. Inclusive, Jéssica, Guilherme e irmãos, quinta-feira na nossa igreja, na Igreja Cristã Maranata, é um culto de oração. É um culto de oração a um Deus que ouve e que responde, porque nós servimos a Jesus vivo. Ele deu a sua vida, mas ele ressuscitou e através do Espírito Santo ele tem falado com a igreja, usando os irmãos nos dons espirituais, né, no corpo. E a quinta-feira, não é, Guilherme? É um dia que Deus fala conosco. É um culto muito abençoado, todos são, mas quinta-feira o rebanho já vai na esperança de ouvir a voz do Senhor. Você está convidado. Você que nos ouve, você que não conhece a Igreja Cristã Maranata, está convidado para participar também de um culto de qualquer dia, mas quinta-feira fazemos oração e Deus certamente falará com você, como falou com a Jéssica, né, Jéssica? Glória a Deus. Glória a Jesus. Muito bem. Guilherme e Jéssica pediria licença para vocês para fazer uma chamada especial. Nós gostaríamos de ouvir o testemunho de um casal muito simpático, um casal que conheci lá no Manaim, no seminário em Domingos Martins, lá no Espírito Santo. Eles são da cidade eles eram de Contagem, né, lá em Minas Gerais, e atualmente estão morando lá em Blumenau, em Santa Catarina. É o nosso querido irmão André e sua esposa Raquel. Paz do Senhor, André e Raquel. Paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o André Sullivan. Paz do Senhor a todos, eu sou Raquel Sullivan e nós vamos compartilhar com vocês com muita alegria um pouquinho da nossa experiência, como que foi crescer na Igreja Cristã Maranata. Bom, a minha mãe, quando estava grávida de mim, ela conheceu a obra e desde lá ela sempre me levou a participar ali das aulinhas, das classes, e isso foi fortalecendo ali a minha vida espiritual desde novo, para que eu pudesse estar até hoje aqui na presença nos caminhos do Senhor. Amém. E os meus pais, eles já conheceram a obra antes de casar, então eles já se casaram na igreja e, graças a Deus, os 3 filhos nasceram na igreja, continuam firmes também na igreja. Meu pai está pastor há muitos anos e, assim, nós também tivemos esse privilégio de crescer desde pequenos participando das atividades da igreja, escola bíblica, seminários, manaíns, e para a gente é sempre uma alegria muito grande poder participar da obra do Senhor, ter isso como uma parte muito grande, muito importante da nossa vida. E acabamos não falando, mas nós moramos em Blumenau, nós somos originalmente de Contagem, Minas Gerais, mas também gostaríamos de falar sobre o nosso trajeto e como nós nos encontramos. Nós nos conhecemos na adolescência, na igreja, desde lá nós somos da mesma igreja e nós sempre fomos muito ligados ao louvor. Isso sempre nos aproximou e, de certa forma, também nos conduziu até estarmos aqui hoje. Nós trabalhamos muito na obra do Senhor com louvor, é aquilo que satisfaz as nossas almas e a gente se sente muito grato de poder trabalhar na obra para o Senhor dessa forma.
Sempre tivemos muitas experiências no decorrer da nossa jornada, na parte profissional, estudantil, sentimental, sempre colocando o Senhor à frente, buscando a direção de tudo aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, com o Senhor na igreja, com os irmãos, tudo aquilo que a gente aprendeu enquanto a gente ia crescendo na obra, nós colocamos em prática na nossa vida e foram muitas experiências que a gente foi tendo ao longo de toda essa trajetória nossa. E uma experiência muito marcante para nós foi a questão de que todas as datas do noivado, do casamento, o Senhor revelou. E foi justamente ali no período de pandemia, então a gente confiou tendo a fé que o Senhor iria abrir as portas, e foi assim. Nós conseguimos ali ter todas as datas que o Senhor revelou, ter os eventos da maneira que nós sempre pensamos, e agradecemos ao Senhor por saber que Ele tem direcionado as nossas vidas. Agradecemos muito pela bênção que o Senhor tem colocado sobre nós e pela oportunidade de estarmos presentes aqui com os irmãos. A paz do Senhor. Um abraço a todos. Glória a Deus. Amados, muito obrigado pela participação. Olha, o André, que é obreiro lá em Blumenau, instrumentista, ajuda a cuidar do louvor ali, do Projeto Aprendiz. E a nossa irmã Raquel também, instrumentista, professora. Um grande abraço para vocês, os dois que também nasceram na obra, o pai da Raquel, que é o pastor Fádios, que é pastor lá em Blumenau. Abraço ao pastor, abraço ao coordenador, pastor Jânio, amigo nosso de longa data. Aliás, nós temos muitos amigos aí em Santa Catarina. Eu quero mandar um grande abraço ao pastor Mário Michna, ali em Joinville, pastor Juarez, em Balneário, Camboriú, Igreja de Navegante, Brusque, irmãos de Florianópolis, São José, Palhoça. Olha, muitos amigos e irmãos nós temos ali. Um grande abraço a vocês. Também lá na região oeste, ali de Santa Catarina, Igreja de Chapecó, pastor André, todos os pastores. Abraço a todos do estado de Santa Catarina. Quero fazer um programa com vídeos, com entrevista com os irmãos de Santa Catarina. Mandem para mim, mandem para a gente aqui os casais, os jovens, as crianças que podem participar também dessas entrevistas, tá bom? Grande abraço. Voltando aqui, amados, nós falávamos sobre a oração quinta-feira, a maneira como o senhor fala, né? Eu também tive experiências assim. Experiências na minha conversão, no meu batismo, onde algumas profecias elas foram trazidas que me sustentam até hoje. Que coisa Glória a Jesus. Misteriosa, né? É um dos mistérios, na verdade. Você dizia também do seu batismo, o Senhor falou com você de um modo especial, é verdade? Verdade. Pode contar aquela experiência que você me contou da profecia que houve e que recentemente uma delas se cumpriu. Verdade, pastor, uma experiência muito marcante para mim. O Senhor falou durante o meu batismo, em palavra profética, que Ele me levaria a lugares que eu não imaginaria estar, me colocaria de frente a pessoas. No batismo, você tinha quantos anos? Eu tinha por volta de uns 17 anos 17 ali. 17 anos, batismo. Isso. E o Senhor falou em palavra profética, trouxe uma profecia. Isso mesmo. Muito Trouxe bem. uma profecia para minha vida que eu conheceria pessoas que precisariam ouvir da palavra do Senhor. E eu tive uma oportunidade de fazer uma viagem, e nesta viagem, antes dela ocorrer, o Senhor revelou no corpo, na igreja, que um jovem estaria aguardando uma palavra que eu iria entregar a ele. E eu fiz uma viagem ali para a cidade de Roma, na Itália, e pude conhecer uma família. Perfeito. Esta família frequentava a igreja já, mas tinha ali um jovem que, em certo momento, ele falou para mim, cumprindo o dom, que ele queria ser obreiro, mas ele não sabia como ser. Eu pude deixar uma palavra para ele, né? Nós nos preparamos na casa dessa Perfeito. família, nós depois fomos ao culto e, passado 2 dias, esse jovem me ligou. Ele me ligou e me disse que eu havia, por acaso, esquecido uma gravata ali na casa deles. E ele perguntou se como ele poderia me enviar, e eu disse a ele, não, use, quando você usar, quando for usado com o Senhor, me mande uma foto. E para minha alegria, 1 ano após aquilo,
ele me mandou uma foto sendo usado na casa do Senhor, como obreiro, integrado ao grupo de louvor, e isso foi muito marcante para mim, pois desde o momento do batismo o Senhor cumpriu a profecia dele na minha vida e na vida do irmão. Hoje ele é obreiro lá na cidade de Roma. Isso, hoje inclusive ele está em Milão, Em Milão, como obreiro, e casará daqui a 2 meses com uma serva do Senhor em uma das nossas igrejas lá. e o presente você já deu, a gravata. É verdade, pastor. Perfeito. Que maravilha, né? Glória a Deus. Glória a Que Jesus. mistério, né? Glorioso. Inclusive, é muito bom quando a gente vai viajar, às vezes até de férias ou a negócio, mas... E você conhece a Igreja Maranata, que é um corpo só, né? É o mesmo culto, o mesmo povo, não é verdade? Você também teve uma experiência, né, Jéssica, numa das viagens. A princípio não foi muito agradável, mas acabou tudo bem. Acabou tudo bem. Como é Sim, que foi? pastor. Eu e meu irmão tivemos também a oportunidade de fazer uma viagem. Em todas as cidades que nós iríamos, nós entramos em contato com as igrejas Perfeito. para poder ir ao culto. E eu, como instrumentista, levei a minha flauta. E no primeiro dia de viagem, num trajeto de trem, eu acabei esquecendo a flauta no trem. Então ali me causou um desespero, né, de ter esquecido o meu Certo. instrumento. E eu e meu irmão tentamos falar com a empresa, pedir ajuda, só que nós não tivemos ajuda, né, para recuperar a flauta. Então nós entramos em contato com os irmãos da cidade de Roma e pedimos que ajuda, né, que se alguém pudesse nos ajudar. E foi um irmão até a estação que nós Amém. estávamos, e ele, falando em italiano, conseguiu falar com a atendente. E ela disse assim: eu vou ligar para o capotrem, que é o motorista do trem. Perfeito. Só que ele não atendeu. Então ali ela ligava e eu orava, ela ligava e eu orava. Mas aí eu vi que ele não atendia, eu me virei para ir embora e o telefone dela tocou. E era o capotrem dizendo que tinha achado a minha flauta e ele tinha deixado, pastor, a flauta, né, no Achados e Perdidos da estação de Nápoles. E nesse momento eu vi a mão do Senhor ali nessa Glória a Deus. situação. Porque eu já iria para Nápoles 3 dias depois. Esse trem, ele passou por diversas cidades, ele poderia ter deixado a flauta em qualquer cidade, e ele deixou justamente na cidade que eu já iria. Então, eu vi ali o Senhor me devolvendo a minha flauta. E eu digo que o Senhor me deu essa flauta por 2 vezes. Quando eu fui comprar, que eu fiz um período de madrugadas para achar esse modelo, e depois quando eu perdi, e o Senhor me devolveu a flauta. Que maravilha. Foi uma grande bênção. E me fez valorizar ainda mais o meu instrumento. Saber que o Senhor também cuidou dele para mim. Maravilha, que bênção, né? Glória a Jesus. Bom, vocês podem dar entrevista lá no programa da TV Manaim, Obra no Exterior, então. É verdade. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Vocês hoje casados, né? Bem colocados profissionalmente, graças a Deus. Obreiro. Em qual igreja hoje você está, Guilherme? Pastor, hoje eu estou diácono ali na Igreja Central de Campo Mourão, Campo Mourão. estado do Paraná. Muito bem. Jéssica ajuda também no instrumento, né, Jéssica? Sim, eu toco flauta na igreja, também no Manaim. E eu sou professora de algumas classes na igreja também. Estamos lá trabalhando para o Senhor. Você é professora de quê? Eu sou professora de 0 a 3, de adolescentes e de jovens. Você está acumulado, hein, de função. Hein? Você me contava também aquela experiência de ser professora de jovens, né, Jéssica? Após casar, pastor, eu tive muita vontade de ser professora de jovens. Certo. E eu pensava assim, eu vou falar com o meu pastor e eu vou pedir. Mas em um determinado dia eu pensei, será que o Senhor quer que eu seja professora de jovens? Então eu decidi fazer um período de oração para que o Senhor pudesse revelar no corpo que eu fosse professora, se fosse a vontade do Senhor. Então eu passei um período orando às 3 da manhã e depois de um tempo eu esqueci desse motivo de oração. Mas em uma visita à minha mãe na cidade de Londrina, eu fui num culto de quinta-feira também e os irmãos oraram comigo e um irmão teve um dom. Ele teve uma visão e ele dizia que me via pregando a palavra do Senhor para uma classe de jovens. E havia muitos jovens e eles recebiam uma bênção com a mensagem do Senhor ali Olha, naquela que aula. bênção, né? E na hora eu lembrei que eu estava orando por isso, para o Senhor revelar. Então eu passei ao meu pastor este dom e ele me integrou à professora de jovens também. Revelação maravilhosa, né? Glória a Deus.
Bem, amados, fico muito feliz de vê-los também felizes servindo ao Senhor, né? Nós que participamos do casamento dos irmãos, conhecemos os familiares, os pais do Guilherme foram em casa, simpáticos demais, né? Glória a Deus, foram fazer uma visita pra gente. Nem conhecia o teu pai quando ele foi lá e glória a Deus, né? Também a família muito querida, a família da Jéssica. Então, nós estamos muito felizes em saber que vocês cresceram na Igreja Cristã Maranata, absorveram os ensinos, né? O Senhor uniu os irmãos. Aliás, como que vocês se encontraram? Como vocês se conheceram? Jéssica, Pastor, nós nos conhecemos no Manaim de Domingos Martins. No Manaim, no retorno ali do Manaim para a cidade, no meio do grupo dos irmãos, nós nos conhecemos. Glória Mas foi um contato muito breve e depois não tivemos mais contato. Verdade. E anos depois, o Senhor me disse, eu pedi uma oração um dia, o Senhor me disse que me daria um sinal sobre o servo que Ele teria para mim. E o sinal seria que este servo falaria da obra. E dias depois, eu e o Guilherme, nós começamos a conversar e eu lembro que o Guilherme falava muito da obra. E isso me lembrou do dom, que o servo que ele tinha para mim falaria da obra. Então eu entendi que aquele dom ali, que aquele sinal do Senhor estava se cumprindo. Amém. Foi isso mesmo, Guilherme? Isso mesmo, pastor. Conversávamos muito sobre a igreja, né? Mesmo à distância, eu no Rio e ela no Paraná, nós conversávamos muito sobre a igreja, sobre os manaíns que haviam, sobre a obra no exterior. E depois de um certo tempo, o Senhor foi colocando, glória a Deus, né, sentimento em nossos corações e hoje nós estamos aqui. Aleluias. Bem, queridos, a conversa é boa, né? Verdade, o tempo pastor. passa. Se deixar... O tempo passa. Se deixar, nós vamos aqui até noite, até meia-noite. Mas para encerrar a nossa conversa aqui, Guilherme, você citou que nós temos mistérios, mas há um maior ainda, né? O grande mistério é o encontro de Jesus, o noivo, e a igreja fiel à noiva. Essa é a nossa maior esperança, não é verdade? O que você pode se despedir dos irmãos aqui, Guilherme? E você pode até mesmo falar sobre a palavra Maranata, que significa Jesus vem, e fazer um convite aqui àqueles que nos assistem. Amém. Eu deixo um convite para todos os irmãos que estão nos assistindo a perseverarem na fé, né? O Senhor Jesus nos deixou uma palavra, nos deixou uma promessa que Ele voltará, Ele levará a sua igreja. Glória a Deus. E nós estamos em oração, aguardando esse grande dia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Guilherme, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, pastor. Jéssica também, a paz do Senhor Jesus. Senhor, obrigado pastor. pela presença. Nós que agradecemos. Uma entrevista muito agradável, né? Espero que todos os nossos ouvintes, espectadores possam também sentir essa mesma alegria que nós sentimos. Amém, glória a Deus. Amados, nós nos despedimos também com a paz do Senhor, dos irmãos e dos amigos que nos acompanharam neste período. Que o Senhor abençoe muitíssimo a sua vida e sua família também. Você que já é da Igreja Maranata, acompanhe os programas. Eu sei que a vida é corrida, mas tira o tempinho, acompanhe o programa do começo ao fim. É muito edificante. Passe também para os irmãos da sua igreja. Passe também para os seus familiares, né? Agora, você não é da Igreja Maranata, faça uma visita a uma das igrejas. Procure uma das igrejas Cristã Maranata na sua cidade pelo Google, você vai encontrar, será muito bem recebido. Que Deus abençoe muito a sua vida, que o Senhor visite o seu coração. Grande abraço, a paz do Senhor Jesus.